Olá, gente, eu vou resolver essa questão a pedido aí de uma professora do curso e ao resolver, vou colocar no grupo, tá bom? Então, veja só, log de 2x mais 1 na base 3 menos log de x mais 8 na base 3 menor ou igual a 1. É uma desigualdade logarítmica. É muito importante quando você tem tanto equações logarítmicas como inequações, inicialmente fazer a condição, o estudo da condição de existência. No caso aqui, nós temos o logaritmando. Veja que a base é 3, depois eu analiso isso aqui, mas veja, o logaritmando. Então, quando você tem o log, por exemplo, de A na base B, qual é a condição de existência? Esse B tem que ser maior que 0 e o B diferente de 1. E o A tem que ser maior que 0, logaritmando. Então você vai pegar 2x mais 1, fazer maior que 0. Daí você tem que o 2x é maior que o menos 1 e o x é maior que menos meio. Então você guarda isso, quer dizer que eu só posso ter, para que isso aqui exista, eu só posso ter valores de x que sejam maiores que menos meio, para que exista logaritmo. Tanto aqui, evidente que é aqui, mas se ele existe na condição de existência aqui, eu também tenho que obedecer isso, porque se eu colocar diferente aqui, vai ser diferente também. E aí você impossibilita esse logaritmo. Então você guarda isso. E o outro o logaritmando x mais 8 tem que ser maior do que 0. Aqui, ó. Então o x é maior que menos 8. Então, o que ocorre? Dentro dessas duas condições de existência, os valores de x que satisfazem essa e que satisfazem essa têm que ser os mesmos. Então, eu vou aqui fazer a interseção. Veja, aqui está o 0, tá? Vamos botar aqui ó, o menos meio. Aí, para cá, menos 1, menos 2, vem aqui o menos 8. Então, o menos 8 é aberto, né? E o menos meio também é aberto. E ele tem que ser maior que menos meio. Maior é para lá. Então, esses valores aqui e maior que menos 8. Então, maior que menos 8 são esses valores que estão aqui, ó, maiores que menos 8. Ora, o que acontece na interseção? A interseção é exatamente isso que está aqui, é a parte comum. Olha aqui. Então, aberto, tá? Menos meio. Então, a condição de existência desses logaritmos, ou você representa assim, isso aqui é representação gráfica, ou você representa do menos meio para mais infinito, ou você representa em conjunto. X pertence a R, está o quê? X maior que menos meio. Quer dizer, o que a gente tem é isso, que é a condição de existência. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a inequação. Veja que aqui é base 3, para eu, sempre que eu tenho uma equação ou uma inequação, trabalhar com a inequação, eu preciso colocar logaritmo nos dois membros. Se for uma igualdade, no primeiro membro, segundo membro da igualdade. Se for desigualdade, no primeiro membro, segundo membro da desigualdade. Então eu tenho que escrever aqui, ó, no lugar de menos 1, um logaritmo que esteja na base 3. Então veja só. A base tem que ser a mesma, 3, tá? E isso aqui tem que ser menos 1.
Por quê? Porque eu quero escrever logaritmo na base 3 que seja menos 1, para substituir. Então, quem é 3 elevado a menos 1 é o que entra aqui, ó, porque você sabe que esse cara, que é o logaritmando, é 3 elevado a menos 1. Então, para eu substituir o menos 1, tá, eu vou tirar o menos 1 e escrever log de 3 elevado a menos 1. Então, já vou até fazer isso aqui, ó, log de 3 elevado a menos 1, que é menos 1, tá ok? Aí eu vou agora usar a propriedade de logaritmo. Isso aqui é base 3. Tá bom? O que acontece aqui? Você tem uma subtração, então você vai ter log na base 3 de 2x mais 1 sobre x mais 8. Você é log de um quociente ou log do numerador na base 3, ó, menos o log do denominador na base 3. Isso é menor ou igual a log de 3 elevado a menos 1 na base 3. Sempre que você tiver numa igualdade ou desigualdade os logaritmos na mesma base, os logaritmos, se isso está na mesma base, os logaritmandos obedecem essa condição, aqui numa relação de ordem. Se esse logaritmo é menor ou igual a esse, os logaritmandos serão aqui também, esse cara é menor ou igual ao logaritmando do outro lado. Então, a jogada é, coloca na mesma base, e aí você relaciona os logaritmandos. Então, agora eu preciso resolver essa inequação, que já não tem mais logaritmo. Certo? Eu quero os valores de x que satisfazem isso. Então, veja que eu fiz um trabalho e cheguei aqui. Os valores de x que vão ser, ou que será a solução, os valores de x que vai compor o conjunto de solução, obedecendo à condição de existência, vai ser a solução. Então, nós vamos resolver isso aqui, ó. 2x mais 1, x mais 8, menor ou igual, veja, 3 elevado a menos 1 é 1/3, tá? E aí eu posso fazer assim, ó, 2x mais 1 sobre x mais 8, e aqui menos 1/3, passo para cá, menor ou igual a 0. E vamos continuar fazendo. Então, veja, aqui dá 3, tá? E aqui dá x mais 8. E aí eu vou ter 3 vezes 2x dá 6x, mais 3, tá? Aqui, menos, eu vou multiplicar x mais 8 vezes 1, mas eu tenho um negativo, então eu só vou trocar o sinal, menos x menos 8 sobre denominador comum, que é 3x mais 24. Veja, 3x mais 24, 3x mais 24. Isso é agora menor ou igual a 0. Então, veja, 6x menos x dá 5x, menos 8 mais 3 dá menos 5, e embaixo 3x mais 24, isso menor ou igual a 0. Toda vez que você tiver que resolver uma equação, né, você sempre vai condicionar, tá, o primeiro membro com o zero. Ou é menor ou igual a 0, ou maior ou igual a 0, sempre, para que você possa fazer o estudo do sinal da função e a partir daí resolver a equação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o estudo do sinal de cada função dessa. Veja, isso aqui, ó, vamos pensar nisso como y igual a 5x mais 5. Então, quando x é 0, o y é 5. Então, vou desenhar uma reta. Quando o y é 0, o x é menos 1. Então, você faz assim, ó, o x é 0, a reta corta num termo independente. Para saber onde ela corta o eixo x, tu faz o y 0. Se você fizer 0, menos 5 igual a 5x.
menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Então você tem essa reta aqui, ó. No zero, veja que acima a função y é positiva, abaixo é negativo. Vou guardar isso. E agora eu vou fazer essa daqui, ó, y igual a 3x mais 24. Fazendo também, eu tenho, olha, ela passa lá no y 24, não importa, está lá em cima, e quando o y é zero, menos 24 dividido por 3, o x é menos 8. Né? Você, para saber onde ela corta o eixo x, faz o y zero, veja, o menos 24 dividido por 3, dá negativo menos 8. Então esse gráfico, tá, dessa reta é isso, ó, passa pelo menos 8 e passa aqui pelo 24, tá bom? E veja que aqui é positivo, acima, e aqui é negativo. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um quadro colocando os zeros, isso aqui é menos 1, tá? Colocando os zeros das funções. Veja, eu tenho menos 8, o menos 8 é o que está bem afastado, tá? Aqui eu tenho o menos 1, certo? Eu vou primeiro analisar isso aqui, depois eu vou entrar para a condição de existência. Vamos fazer separado. Então vamos estudar isso aqui primeiro, tá? Ou melhor, resolver essa equação. Então essa função aqui, ó, é y igual, deixa eu fazer assim, y igual 5x menos 5. E essa daqui, y igual 3x, tá? Mais 24. Então, mais para cá um pouquinho. Peraí. Então você vai ter y igual 5x menos 5 e o y igual 3x mais 24. Então vamos fazer assim um quadro. Tá? E aqui é a função quociente, né? Dividido por 3x mais 24, que tem que ser negativo ou zero. Muito bem. Veja que aí eu vou fazer a análise desse sinal aqui, ó, menos 1. A direita de menos 1, tudo é positivo, então você vai botando assim. E a esquerda de menos 1 é negativo. Para essa função, 5x mais 5. Para essa, a direita de menos 8, tá? Porque menos 8 é positivo. E a esquerda de menos 8 é negativo. Como isso aqui é uma divisão, você vai dividir sinais. Menos dividido por menos dá mais. Menos dividido por menos dá menos. E o mais dividido por mais dá mais. Mas ele quer que isso seja negativo. Então, negativo é aqui. Agora, analise. Veja que isso aqui é menor ou igual a zero. Quando é que isso aqui é igual a zero? Quando x é 5. Ou melhor, quando x for menos 1, desculpe, quando x for menos 1, que 5 menos 1. Quando x aqui, nós vamos ter o x1. 5x, na realidade, eu botei aqui, ó, gente, 5x, é 5x menos 5, fiz besteira aqui, tá? Então, olha aqui, é 5x menos 5. Então, vou voltar. 5x menos 5, tá? Então, aqui eu tenho que refazer porque dei mole aqui. Peraí, só um pouquinho. Então, vamos lá. A função é essa aqui, ó, y igual 5x menos 5. Então, ela passa aqui no menos 5, porque o x é zero. Agora, quando o y é zero, o x é 1. O x é 1. Então está fora de escala, mas olha só. Deixa eu botar aqui assim. Vamos fazer aqui, porque o quadro ficou pequeno. Então olha aqui, ó. A função é essa, y igual 5x menos 5. Onde ela passa aqui? No y, no menos 5. Quando o y é zero, o x é 1. Então essa é a reta, tá? Então aqui, na realidade,
é 1. Tá? Então, a direita de 1 é positivo, a esquerda de 1 é negativo. Então, aqui está certo. Tá? A outra, que era 3x mais 24, eu copiei correto, e aí está o menos 8, para lá é positivo, e o menos 8 para a esquerda é negativo. Então, deu exatamente isso, só que mudou isso aqui, que a gente tinha feito errado. Então, veja, quando o x for 1, isso aqui anula, 5 menos 5 dá 0. Então, esse cara aqui, ele pode ser 1 nessa resolução sem olhar a condição de existência. Mas ele não pode ser menos 8, porque se ele for menos 8, 3 vezes menos 8 dá menos 24, mais 24, 0. Ele não pode ter denominador 0. Então, esse cara não pode. Então, quando você encontrar isso aqui, ó, esses pontos, tá? Eles são os zeros da função, eles anulam esse cara. Mas aonde eu posso ter 0? No numerador, porque 0 dividido por alguma coisa é igual a 0. Mas no denominador, não posso ter 0. Então, o menos 8 anula o denominador, então ele não pode, tem que tirar. A 1 anula o numerador, sem problema nenhum. Por que é sem problema? Sem problema porque ele está dizendo que isso aqui é igual a 0. E se fosse assim? Se fosse assim, esse 1 também seria aberto. Por quê? Porque ele não quer que esse quociente seja 0. Mas ele é igual. Então eu posso ter 1 para que 0 dividido por alguma coisa dê 0. Então, sem problemas. Tá bom? E aí, veja que a minha solução dessa equação, tá, ele está do menos 8 até 1. Beleza. Então aqui está. Mas aí eu tenho que agora ver, esses valores de x satisfaz essa condição? Que condição é essa? Veja, o menos meio, tá? Ele está aqui, ó. Aqui está o 0, o menos meio está aqui, mais ou menos. E ele quer a condição de existência, os valores de x que eu devo colocar aqui, eles têm que ser maior que menos meio. Então, esse cara aqui é aberto, né? E eles serão maiores que menos meio. Maiores que menos meio é daqui para lá, ó. Daqui para lá. Então, veja, esse cara satisfaz a inequação, mas a condição de existência é isso aqui. Então, eu tenho que pegar a parte comum, que satisfaz a inequação e que também satisfaz a condição de existência. Então, a parte comum vai do menos meio, que é aberto, até o 1, que é fechado. Tá? Então, veja, ó, menos meio, tá? Aqui, ó, aqui é o menos meio, está aqui, ó, menos meio para lá, e aqui, né, de menos 8 a 1. Mas essa parte com 1, ela começa no menos meio, aberto, e vai até 1 fechado. Não tem problema, aqui pode ser 1 fechado. Então, a minha resposta é aberto e menos meio e 1 fechado. Vamos ver essa resposta aqui. Aberto e menos meio e 1 fechado. Então, é a letra A. A resposta é a letra A. Né? Aberto. Vamos repetir. Aberto, menos meio e 1 fechado. Tá aí, gente. Fiz aí para vocês. Espero que a professora que estava com dúvida possa, através dessa resolução, entender melhor essa questão. Um grande abraço e até amanhã na nossa aula, tá, sobre geometria plana. Um grande abraço.